Já estamos ao vivo já. Fala aí, pessoal, tudo bom? Boa noite, Marcelo Sávio com vocês, para mais uma live nessa quinta-feira, dia 4/6. Estamos aqui ao vivo. Peço que vocês já deem o seu joinha aí, já deixem o seu boa noite para que a gente esteja retribuindo aí com boa noite para vocês também. Hoje nós vamos falar sobre o desemprego no Japão. Agora fui notificado aqui. É isso aí, Bruno Ramos está aqui com a gente. Pessoal, vamos entrando aí, pessoal, vamos dando boa noite, vai colocando aí como que está a situação de emprego para você, se você está de aviso, se você está com carga horária reduzida, se você só teve corte de hora extra, de horas extras, né? Ou se você já está de aviso, né? Tomou o aviso aí, aviso prévio, vai deixando aí para nós aqui para a gente ter uma dimensão dentro da nossa audiência como que está a situação de emprego, porque hoje nós vamos falar sobre desemprego no Japão, vamos debater aqui alguns pontos, alguns dados. Eu trouxe aqui para essa conversa aqui um grande amigo meu, amigo já de longa data já, praticamente um irmão, o Peterson Matsuoka, esse rapaz aí, que eu não entendo o que ele faz com o cabelo que está sempre pretinho, não embranquece, e ele já teve experiência, já foi tantocha, né, Peterson? E sim. Já foi para o Brasil, já exerceu o cargo em empresa multinacional lá e está de volta ao Japão aí, tem uns 3 anos. Fala aí, Peterson, se apresenta aí que nós vamos começar em breve aí a nossa apresentação. Boa noite, pessoal do Investidores do Japão. É uma honra, Marcelo. Só abaixa um pouquinho aí se der, porque só para você ficar no mesmo nível. Tá. Desculpa. Tá. Como é que tá? Tá bom agora? Peraí, só um pouquinho. Aí, agora tá beleza. Beleza. Tá legal. Beleza. Então, vamos lá, mais uma vez. Boa noite, pessoal aí do Japão, Investidores do Japão, né? Primeiramente, agradecer, né, Marcelo? É uma honra estar participando aí da sua live, né? E espero hoje também estar colaborando e aprendendo aí, como sempre, com o professor Marcelo. Opa. Nós nos esforçamos para fazer aí o melhor possível. Pessoal, vão dando seu boa noite aqui. Está aqui com a gente o holder no Japão, que é o Bruno Ramos, o Akira Yamazaki. Boa noite, Akira. O Bruno Andressa Florencio também, o Thiago Sakaue, desculpa, e o David Anderson também está aqui com a gente. Vamos dando a curtida aí, vamos deixando seu comentário. A pergunta que eu fiz no início, repito novamente, coloca aí como está a sua situação ou no seu entorno, né? Com as pessoas que você convive, como que está a situação? Se está tendo redução de serviços, se está tendo aumento de serviço, pode ter setor que esteja com aumento de serviço, se teve só redução de horas extras, mas está mantendo normal, ou se você está de aviso, né? Ou se aonde você trabalha o aviso já muitas pessoas já estão sob aviso. Então deixa aí para nós aí para a gente ter uma dimensão na nossa audiência aqui o que acontece no âmbito do emprego e desemprego aqui na comunidade, beleza? Ô Peterson, eu estava lendo uma notícia hoje, cara, na verdade essa notícia é notícia de ontem, de hoje, aliás, desculpa, publicada aí nas mídias brasileiras no Japão, falando que mais de 16 mil pessoas perderam emprego durante a pandemia, né? A gente, 16 mil, qualquer emprego, né? É sempre muito, né? O desemprego nunca é agradável, mas se a gente comparar com outros países, por exemplo, os Estados Unidos teve uma semana onde o seguro-desemprego recebeu mais de 4 milhões de pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. A taxa de desemprego lá agora está acima de 14%. Aí eu não sei se você está acompanhando as notícias aí. Sim. Esse problema do racismo que está acontecendo lá está casando justamente com esse período de alto desemprego, né? O que acaba sendo um fator que agrava ainda mais a situação social, né? Então você tem essa questão envolvendo racismo e a condição social hoje, uma boa parte da população desempregada, desemprego alto, nos níveis altíssimos aí, como não se via há mais de 50 anos. Então está um campo perfeito para haver esses tipos de distúrbios sociais. E aqui no Japão aqui foi publicado, né, que foi notificado, cerca de 16 mil pessoas perderam emprego por conta da pandemia. O setor hoteleiro foi o que teve mais afetados, né, com 3.702 cortes. Aí depois empresas de ônibus, táxis, de turismo também, fábricas também, bares e restaurantes também na sequência, né? E as regiões mais afetadas, Tóquio, Osaka e
Hokkaido, né? E aí o Ministério do Trabalho no Japão está fazendo um apelo aos contratantes, aos empregadores, para que utilizem o subsídio que está sendo encaminhado às empresas, que tem essa abertura de entrega de subsídio às empresas, e para que eles utilizem isso para fazer a manutenção dos empregos, né? Para evitar o corte, porque essa é a ação do governo, é justamente o ponto que o governo quer atingir com as medidas econômicas que ele já adota já tem um tempo de expansão, seja na sua política fiscal ou monetária, é justamente a manutenção de emprego, de subsistência das famílias, haja vista aí essa ajuda de 100 mil, né, esse benefício de 100 mil que todos estão recebendo. Já preencheu lá a sua carta, já enviou, já recebeu? O dinheiro está na conta. Ouvi dizer que o pessoal de Minocama, onde você mora aí, está recebendo com agilidade, né? É assim, de acordo com o que vai chegando. Se a pessoa for ágil, né? O meu chegou num dia, no outro dia já tinha enviado. Aí, quanto os primeiros sempre recebem. Agora, os que vão deixando para depois demora. Mas aqui já está todo mundo já recebendo. A Cane já foi primeiro. Ótimo, beleza. O pessoal fazendo bom uso aí do dinheiro aí. Dá uma boa noite também para a Luísa Yoshimara, está aqui com a gente, a Sheila O'Hara, o Caio Minoro, o Ricardo. O Caio Minoro é daí, perto de você, se conhece ele, né? O Ricardo Oco também, a Cibele está aqui com a gente, o William Malaguti e a Tânia Aruim também está aqui com a gente. Pessoal, vamos dando um like aí, vamos compartilhando, esse tema é importante, nós vamos abordar aqui sobre desemprego. Ô, Peterson, você viveu no Brasil aí nesse período de transição, né? Quando o Brasil estava naquela época final de bonança ainda, surfando ali o boom das commodities, você chegou a trabalhar aí. Conta um pouco aí da tua experiência, chegou a trabalhar numa empresa da minha, né, sediada, eu acho que é sediada lá na minha terra, né, em Minas Gerais. Sim. Eu trabalhei até numa empresa lá que era dona da tua empresa, da empresa que você trabalhou, no ramo de mineração. Conta um pouco aí para nós aí, só para a gente situar aí. Bem, tudo aconteceu em 2009, né? Com a crise lá do Lehman Shock, né? Em inglês eu não sei, Lehman Shock. Lehman Shock. Mas, enfim, aconteceu de eu ir para o Brasil, eu e minha família, e eu sempre comento com os colegas, né? Eu sei que já teve outras crises, como há tempos atrás. Eu já estou no Japão desde 94. Peguei a crise dos tigres asiáticos, né? Só que naquela época não tinha... Pressionou tudo quanto é crise, né? Do tigres asiáticos, da tudo quanto é crise. Do terrorismo. Sim. Só que naquela época também era solteiro e também não teve tanta influência, não impactou tanto. Sim. Já essa do Lehman Shock, né? Foi em 2009. Antes de eu sentir, eu já voltei para o Brasil, em 2009. Sim. E ao contrário do mundo, o Brasil naquela época estava bombando, digamos assim. E eu iniciei minha jornada no Brasil assim que cheguei, já empregado, entendeu? Comecei fazendo uns bicos, né, para bares. Aí depois eu consegui entrar numa terceirizada que prestava serviço a Samarco, né? Para quem não conhece, né, a Samarco... A marca da barragem do Fundão. Da barragem do Fundão. A barragem que foi. Isso. A Samarco ela é uma empresa, né, onde ela tem... a gente falou que ela tem um pai e a mãe rica. Uma é a Vale e a outra é a BH Billiton. São as duas maiores australianas. As duas maiores mineradoras do mundo. Então, nós éramos filhos dessa empresa. E aconteceu que eu comecei na terceirizada e depois de 10 meses consegui efetivar. Coisa assim que o pessoal ficou assim, abismado, né? Surpreso. Como se conseguiu tão rápido, né? Eu acredito que seja pelas minhas experiências aqui no Japão. Certo. Entendeu? Embora na época eu ainda não estava tão preparado. Quando cheguei no Brasil, não estava tão preparado para o mercado, porque como eu fiquei bastante tempo da outra vez, fiquei quase uns 14 anos direto, então você acaba perdendo o vínculo com as pessoas, os contatos, né? O network. E aí eu tive que recomeçar tudo de novo, do zero, trazendo só as bagagens daqui mesmo, né? Na época eu tinha acabado de tirar feito o teste de proficiência, e eu tinha tirado o nível 2, o Nikkei, né? Que é o depois do 1. Eu achei que tinha alguma utilidade no Brasil, mas infelizmente não achei nada nessa área. Mas eu continuei estudando. Estudei, fiz curso técnico, tudo que a empresa pedia para contratação, eu corri atrás. E
no Brasil, questão de mercado, né? Eu trabalhei de 2011 até 2016, antes da barragem, né? A barragem foi em 2015, né? Final de A 2015. barragem foi em 2015, mas aí como teve um plano chamado PDV, que é o plano de demissão voluntária, e antes disso Demissão tinha os voluntária. cursos, né? É, Então fiquei mais ou menos aí um ano após a barragem, sim. fazendo cursos, até para ver até onde a empresa podia aguentar. Que vai a gente fazendo uma analogia com as empresas japonesas, né? Sim. Lá eu era efetivo, trabalhava direto com a empresa, e de forma nenhuma, se fosse aqui no Japão, a gente seria demitido, ou até mesmo esse plano, que na verdade nós não fomos demitidos, né? Você era efetivo na empresa, né? Você Sim, entrou num plano de demissão voluntária, PDV. sim, Só que o efetivo no Brasil, a gente sabe que não tem o mesmo status do efetivo japonês, né? de jeito nenhum. Parece que tem, mas não tem. Eu sempre brinco que a gente pode comparar o efetivo japonês, mesmo funcionário efetivo no setor privado, ele seria quase equivalente ao funcionário público no Brasil, com as garantias constitucionais de não demissão, e, né, de Mais ou seguridade, menos por aquela aí. coisa toda, né? Seria mais nesse Sim. nível. No Brasil não é tão. A gente vai até ver aqui hoje. Eu até convoco o pessoal aí, ó, participe da live, preste atenção, vocês vão aprender bastante coisa aqui para além do desemprego, né, que a gente vai comentar na live de hoje aqui. Prossiga, Peterson, por favor. Pois é, então aí, com isso, né, o que aconteceu? Praticamente a gente fez um acordo com a empresa, quem quisesse sair, que Sim. podia sair numa boa, né, que é lógico que a empresa fez um tratado com os funcionários, que após retornar seriam recontratados, mas enfim, não tem essa segurança igual tem aqui no Japão de ser realmente Seishain, né, Uhum. fala, né? Sim. Então, quem dera se o Brasil ou outros países copiassem esse estilo aí de. Há controvérsias, Peterson, porque você tem países, por exemplo, a Dinamarca, que tem uma das menores taxas de desemprego do mundo. A Dinamarca, na sua totalidade da sua população, não é adotado esse sistema de segurança eterna no trabalho, né? O empregador ele pode, inclusive, te demitir sem o devido aviso prévio aí de 15, 3 semanas, 4 semanas, meio e assim por diante. Ele pode chegar para você, bater a mão no teu ombro hoje, te agradecer e falar, a partir de amanhã você não precisa de vir. Aí é justamente isso que é colocado, por que ela consegue ter uma taxa de desemprego tão baixa? Porque no momento de incerteza, o que acontece? O empregador ele não fica resistente a contratar. Porque no Brasil, por exemplo, por que o desemprego lá acaba sendo alto também por conta disso? Porque a situação está delicada, está incerta, mas eu preciso de um funcionário. Só que, diante da incerteza, eu prefiro não contratar o funcionário, porque depois, para demiti-lo, se não der certo, o ônus vai ser tão grande que não vai compensar. Então, aí muitos ficam resistentes a contratar. Aí você chega na Austrália, que tem mais flexibilidade. Na Austrália, não, desculpa. Na Dinamarca, que tem mais flexibilidade nessa parte, o cara contrata, porque se ele precisar de mandar embora, ele pode mandar embora sem ônus. Aí também tem um outro lado que tem um sistema de seguridade muito ampla, também a carga tributária é alta, não só da Dinamarca, como dos outros países escandinavos, né? Finlândia, Noruega e Suécia também carga tributária é alta para poder fazer frente aí a essas assistência social, no caso, estado de bem-estar social. Mas é por isso que eu falei que há controvérsias por conta disso, porque você tem modelos de relações de trabalho que não tem esse vínculo forte nenhum empregatício e consegue manter as taxas de desemprego no país bem baixa, né? Sim. O que eu pude observar muito no tempo que eu tive na Samarco, né? Assim, não só a Samarco, mas como grandes empresas no Brasil, a maioria delas elas se encontram na mão de acionistas, né, Marcelo? Inclusive, tudo que ocorria dentro da empresa, a questão até mesmo auditoria, tudo é relativo ao acionista. O pessoal estava preocupado em dar resultado. Estava Criar valor para preocupado. o acionista, né? Isso, não dá o que o acionista quer. Não quer prejuízo, não quer gasto. Entendeu? Quando você vai investir numa empresa, você vai olhar justamente isso. A gestão ela trabalha para criar valor para o acionista, né? Você tem as 3 macropolíticas de uma empresa: política de financiamento, política de investimento e política de distribuição dos lucros e resultados.
quando a gente analisa uma empresa, a gente vai analisar com esse foco de identificar se a empresa, de fato, cria valor para o acionista. Mas é um modelo americano muito focado nisso, de criar valor para o acionista em primeiro lugar. As empresas listadas em bolsas brasileiras também, em tese, elas são assim também, ela tende a seguir essa linha de lutar, em primeiro lugar, pelos acionistas, por aqueles que vão, de fato, acreditar na empresa, né? Então, você tem esse compromisso, em primeiro lugar, das companhias, no modelo brasileiro, modelo americano, por exemplo, de economia, em primeiro lugar é o acionista. E eles vão ser bem pragmáticos. Se necessitar mandar embora, vão mandar embora, doa quem doer. Aqui no Japão tem um pouco de diferença em relação a isso, a gente vai ver, que explica até também o porquê que as taxas de desemprego aqui, na comparação com outros países, é bem baixa, né? Certo. Inclusive, também quem chama muita atenção dessa diferença, né, embora ambos sejam capitalistas, né, tanto o Japão quanto Estados Unidos, Europa, mas dá para se ver, é notória a diferença do tipo de mercado, né, de capitalismo, né? Sim. Nesse caso que os Estados Unidos no Japão seria tipo como se fosse um mercado mais corporativo, como se fosse uma cooperativa, né? Deixa eu já colocar aqui, a gente vai até ver aqui, eu estou aqui com um gráfico aqui, esse daqui é o gráfico do desemprego. Eu fiz um vídeo no YouTube, para quem não assistiu ainda, aqui nós temos a taxa de desemprego no Japão nos últimos 30 anos. Você está visualizando aí, né, Peterson? Tá tranquilo. Eu acredito que o pessoal também está visualizando. Estou aqui já com retorno aqui na minha telinha do celular. A taxa de desemprego no Japão nos últimos 30 anos, ela teve 2 picos, né? Foi na época daquela sequência de crises que você até citou aí, crise dos tigres asiáticos, da Rússia, da internet, da bolha do .com, né? Então chegou a 5,5. Aí depois, na época do subprime novamente, ou Lehman Shock, ou Lehman Choco, né? Como Exatamente. Outro topo aqui em 5,5. E note que a gente vem agora, num passado recente mesmo, aí, de últimos meses, nos menores patamares aqui de nível de desemprego dos últimos quase 30 anos, né? Dos últimos 28 anos, digamos assim. Né? Então, a gente tem uma taxa de desemprego aqui relativamente no menor patamar na história, que, pelo menos dos dados históricos aqui dos últimos 30 anos. E o Japão aqui mantém esse range aqui, né? Esse canal entre 2% a 5,5% na taxa de desemprego. Né? Aí, se a gente faz a comparação com outros países, por exemplo, que nós temos aqui Estados Unidos e União Europeia, olha os Estados Unidos desde a década de 50. A maior parte do tempo, o desemprego é acima dos 5%, entre 5% e 10% a maior parte do tempo. A União Europeia, isso para não falar de países separadamente, né? Porque se a gente pega países como Itália, Portugal, Espanha, Grécia, por exemplo, né? Os países mediterrâneos e ibéricos ali, né? Portugal e Espanha, a gente percebe que isoladamente eles têm uma taxa de desemprego muito maior. Mas como entra na União Europeia, faz uma média aí ponderada, né? Na taxa de desemprego, uma média no desemprego, né? Então, o que a gente tem? A taxa de desemprego na União Europeia ela é relativamente alta na comparação com o Japão. Então, o Japão tem uma das menores taxas de desemprego do mundo, né? O Japão consegue ainda ter uma das menores taxas. Quando a gente coloca isso, o pessoal fica, mas não é, aqui o desemprego tá... Pessoal, desemprego entre estrangeiro, entre temporários, é muito baixo, quer dizer, impacta muito pouco a taxa de desemprego no geral do país, da nação. Porque aqui nessa taxa de desemprego do Japão, por exemplo, aqui também entrou aqui no meio do cálculo ponderado aqui o estrangeiro, o brasileiro, o trabalhador de empreiteira, né, o operário que não tem um vínculo empregatício forte, né? Então entra aqui nesse bolo aqui. Mas verdadeiramente, do ponto de vista histórico, o Japão tem uma taxa de desemprego sim muito baixa e existem alguns fatores para isso, né? A gente vai estar comentando. Aí, só antes da gente entrar aqui novamente, Pets, deixa eu só ler aqui uns comentários, voltando a gente novamente na tela aqui. Tem um comentário interessante aqui que eu pedi até o pessoal para dar um feedback aqui sobre a situação de trabalho sua no momento, para a gente ter uma referência aqui, pelo menos, no meio da nossa audiência. Olha só, a Sheila O'Hara, serviço muito reduzido, 60% a 70% de redução, né? Entre parênteses, ela colocou.
contratados por empreiteiras com aviso. Então, onde ela está trabalhando, tem esse feedback que ela nos deu aqui no comentário, né? O Jarleno Júnior, estou ficando viciado em live, saí da live do Diego, já estou. Lives de conteúdo, boa noite. Obrigado aí, Jarleno, do Diego. Eu vi um pouquinho também, depois vou assistir novamente. Diego sempre também com muito conteúdo, agregando muito valor aí para a comunidade. Diego é fera. Beleza? Está aqui com a gente também o Webster Bueno, Web Invest, está aqui com a gente, que está convocado. A gente vai fazer uma série de lives daqui uns dias. Já estou colocando o cara na roda aqui, para falar sobre fundos imobiliários do Brasil e Japão. A gente vai fazer uma dobradinha aqui, fundos imobiliários Brasil e Japão, e já estou falando aqui de pronto aqui na live ao vivo aqui. Beleza? O Webster Bueno é um cara que manja muito também de fundo imobiliário. Tranquilo? Então, vamos voltar aqui. Ô, Pé, você quer acrescentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Pode ir. Não, pode prosseguir aí. Pode ir comentando também, interrompendo aí, que eu sei que você também está acompanhando aí o movimento. Você é um cara que manja das manjarias, né? Então, a gente vai... relativo ao desemprego, realmente aqui é notório. Aqui em Minocão, relativamente aqui, o pessoal tá, assim, a gente escuta muito pelos amigos, né, conhecidos, uns de aviso, um em casa, recebendo 60%. E, sim, assim, para mim, tá tranquilo, né? Mas é porque aonde eu tô é um setor onde que você não sofre tanto, igual, por exemplo, em automóveis, né? Autopeças. Né? Então, autopeça, tudo que é mercado de exportação, e a gente vai ver aqui na abordagem o porquê que sofre mais. As ações do governo não alcançam esse setor, não alcançam na sua plenitude. Uma, porque o governo também fica com as mãos amarradas para estimular o setor de exportação, né? Então tem esse problema aí. Eu sempre falo para o pessoal que começa a trabalhar no Japão, tal, pede alguma dica, entra em contato, às vezes manda mensagem, estou indo para o Japão trabalhar. Qual que é a dica que você me dá? Arruma um emprego. A princípio, você vai precisar de empregado, né? Depois você vai desenvolvendo alguma coisa e etc. Procura arrumar emprego em indústria que não seja ligada a mercado tão sensível, como o mercado de exportação, por exemplo. E eu sou claro, autopeça, né? Se eu pudesse liderar um movimento aí dos brasileiros, saiam de autopeça, vai para outros cantos aí, porque é mercado onde até o governo, seja a gente crítico ou não ao excesso de estímulo que o governo dá, mas outros mercados de âmbito nacional, para atender o mercado interno, tem como surtir efeito os programas de injeção de dinheiro do governo aí na veia da indústria, né? Já no âmbito da exportação, o governo fica com as mãos amarradas. E a gente vai dar uma comentada sobre isso. Então, pessoal, relativamente, o desemprego do Japão ele é bem baixo, na comparação com outros países. Eu coloquei aqui Estados Unidos, União Europeia, tá aqui o gráfico, né, muito mais alto e tal. Eu coloco 6 fatores como esses fatores que fazem com que o desemprego no Japão seja baixo. O primeiro é o modelo de capitalismo que o Japão tem, e eu chamo a atenção até para quem faz investimento, acompanha a minha página aqui, para ficar atento sobre isso. É importantíssimo você compreender essa dinâmica aí, até para você que vem com um pensamento de Brasil, pensamento de investidor, né, que é muito difundido no Brasil, pautado em Warren Buffett, pautado aí no Barsi, né, pautado em grandes investidores, e eu vou chamar atenção para este ponto. Então, nós temos modelo de capitalismo, as ações do governo, rede de assistência que o Japão possui, a situação financeira das companhias, as relações de trabalho, a forma como ela é estabelecida aqui, e uma readequação salarial nítida, que é observado em gráficos de média salarial. Esses 6 fatores fazem com que a taxa de desemprego no Japão seja relativamente baixa com os outros países. O primeiro ponto aqui está no modelo de capitalismo. O Japão ele tem uma economia de mercado coordenada ou cooperativa, o Peterson até começou a falar aí na fala dele, diferente de uma economia dos Estados Unidos, que é a economia capitalista de mercado ou liberal. E qual que é a diferença desse negócio aí? A diferença é o seguinte, nos Estados Unidos, por exemplo, que se é pautado numa economia capitalista de mercado, ele vai defender, as companhias vão defender primeiro os interesses dos acionistas,
das transações independentes e vai defender a maximização dos resultados, lucro, das margens, retorno, e vai agir com pragmatismo quando necessitar. Momento que tem que defender o lucro, e para defender, se for para defender o lucro, tem que demitir funcionário, vai demitir funcionário, doa quem doer. Aqui no Japão, por exemplo, já segue uma lógica diferente. Isso vem de antes da guerra, foi um pouco flexibilizado no pós-guerra, com a entrada dos americanos, um pouco daquela, o Peterson que estuda isso a fundo, né, das metodologias de produção, Boesso, aquela coisa toda, né, que foi introduzido por americanos, na verdade, né? Então houve uma certa ocidentalização nos processos corporativos. Mas ainda no modelo japonês há uma defesa maior das relações de longo prazo entre os bancos, entre o governo, entre o trabalhador e o empresário. O lucro não é uma coisa para ser imediata e maximizada no curto prazo, e sim no longo prazo. Há uma maior lealdade aos acordos, há uma defesa em conjunto dessas partes pelos interesses nacionais em primeiro lugar e não pelos interesses da corporação. Então, você tem uma dinâmica. E aqui é onde eu deixei um balãozinho aqui em cima, aqui, eu estou tampando aí para quem está assistindo. Atenção, investidor. Investidor que vai investir no Japão, sobretudo no mercado de capitais, na Bolsa de Valores, nas empresas listadas, ele deve ter ciência disso, que as companhias aqui, elas não priorizam, em primeiro lugar, a maximização do lucro a todo custo. Okay? E esse também é um dos fatores que faz com que eu, Marcelo, aqui da página Investidor no Japão, prefira, no segmento de investimentos no Japão, o mercado de fundos imobiliários ao mercado acionário, para investimento de médio e longo prazo, para acumulação patrimonial. Okay? É um dos fatores. Quer comentar alguma coisa sobre esse ponto, Peterson? Como você estava falando dessa economia de mercado coordenada, né? Sim. Então, eu conheço muito bem a parte do mercado liberal, porque como trabalhei na Samarco, realmente ali tudo na mão dos acionistas. E o acionista, ele quer o quê? É lucro e não quer desperdício, né? Sim. E a partir do momento que o funcionário está dando lucro, é como se fosse ali um ativo, né? Mas a partir do momento... A ideia que a empresa vai te vender é que você é um ativo, né? Que você é um colaborador. Sim. Aí você mas a partir do momento que você parou ali, igual, por exemplo, no meu caso, parou de funcionar, né? A empresa não produziu mais, o funcionário parou, aí ela já não pensa muito, né? Assim, em questão do funcionário. Vai pensar sempre em prol do sistema, que no caso é o americano, né? Sim. Agora, aqui no Japão, onde eu trabalho mesmo, eu não sou Shain, né? Sou Haken, mas eu trabalho com um colega que é Shain brasileiro, e ele mesmo falou das vantagens, desvantagens, por exemplo, em questão a demissão, questão até mesmo agora parece que o governo está auxiliando, acho que você até falou isso aí no início, a eles está dando um prêmio para eles poderem ficar em casa. Sim. Né? Para poder eles ficarem em casa. Então, a pessoa tem mais segurança, né? Então, o modelo japonês aí é um modelo exemplar. Há críticas, ô Peterson. Não é que eu sou um defensor do modelo japonês. Eu estou colocando aqui os pontos que fazem com que, né, a gente já elencou aqui previamente, os 6 fatores que fazem com que a taxa de desemprego no Japão ela seja historicamente menor do que a de outros países, né? E a gente já discorreu sobre o modelo de capitalismo que é vivenciado aqui no Japão, né? Como um dos fatores que acabam contribuindo para que a taxa de desemprego. Mas eu estou apresentando um fato, não quer dizer que é a opinião que eu defendo, que todo mundo deveria ser assim e tal, porque até porque mas há prós e contras, né? Até porque para o meu olhar de análise de uma empresa, para eu ser investidor, é uma análise que eu vou preferir uma empresa que maximiza o lucro, né? Uma empresa que maximiza o lucro. Então, assim, não é a minha opinião aqui, eu estou apresentando fatos, né? Assim, mas, assim, não que eu estou defendendo que deveria ser assim esse modelo japonês aplicado em todo lugar, tal. Embora a gente tenha que reconhecer que é um benefício para a população, né? Um benefício assim, para o país manter aí uma taxa de desemprego baixa. Aí a gente tem colocado, tá aqui, ó, o Jarleno, acho bem oportuno você falar que o índice de desemprego no Japão é baixo, comparado ao resto do mundo. Resumindo, a galera não precisa ficar desesperada.
É um ponto a ser colocado aí com cuidado também, né? Por conta da questão aí da onde a maior parte dos brasileiros estão inseridos. O segundo ponto, pessoal, são as ações do governo, né? Através das suas políticas fiscal e política monetária expansionista, ou seja, o governo aumenta gasto público para chegar dinheiro na economia e reduz taxa de juros ou utiliza outros mecanismos de injeção de dinheiro na economia, no sistema financeiro, a fim de tentar estimular o consumo. Por que tentar estimular? Porque o que a gente vê é que não tem surtido efeito isso aí de fato, como o governo gostaria que tivesse. Mas ações do governo como essa colaboram para que a taxa de desemprego também continue baixa. A gente comentou no início, por exemplo, faz parte do pacote de medida econômica do governo, o governo chegar dinheiro nas empresas como subsídio para haver uma manutenção dos empregos, né? Então, isso aí é o objetivo da ação do governo. Até tem a fala aqui do ministro da Economia. O Japão tem dois ministérios de economia, tem o Ministério da Economia, Indústria e Comércio, e tem o outro Ministério da Economia sozinho, né, que é o cara aqui, que é o Yasutoshi Nishimura, que é ministro da Economia e Política Fiscal. Ele coloca aqui, é mais importante do que qualquer outra coisa garantir um orçamento necessário para proteger meios de subsistência, né? Está aí os 100 mil das famílias, para cada pessoa, emprego e empresas, né? Então, através das políticas do governo, o governo também colabora para que as taxas de desemprego reduzam. Outro ponto também aqui é a própria situação financeira das empresas. Este terceiro ponto aqui, o Peterson, o pessoal que está nos assistindo, é fundamental também para você compreender um pouco a respeito das indústrias japonesas, das empresas japonesas que estão listadas em bolsa que você vai investir. Na média também aqui, as companhias japonesas, mais de 80%, 87,1%, ela tem caixa suficiente para aguentar os seus compromissos, para honrar pelo menos uma vez equivalente, no mínimo, elas têm mais de 87%, tem o caixa, condições de honrar os seus compromissos durante os primeiros 12 meses, aí, os próximos 12 meses. A mais, tem empresa que tem 6 vezes o seu compromisso em caixa. Então, elas têm uma situação de caixa muito favorável, até na comparação com outros países, por exemplo, Estados Unidos. Menos da metade tem caixa suficiente para aguentar os próximos 12 meses de compromisso. Mais da metade não tem caixa suficiente para poder aguentar os 12 próximos meses de compromisso. E isso aqui é uma herança da bolha, da época da bolha, onde as empresas japonesas começaram a focar mais em limpar os seus balanços, fortalecer os seus caixas, né? Então, é um dado também que é interessante. Isso demonstra também que as empresas japonesas, às vezes, elas priorizam tanto a formação do caixa, que deixa até, de fato, correr um pouco mais de risco, fazer mais investimentos, aumentar o grau e o nível de investimento na criação de novas linhas, na expansão de indústria, na aquisição de equipamentos, por exemplo. É um dado também que a gente tem que ficar meio atento, até por isso que acaba o governo tendo que fazer o grande papel, como ele tem feito nos últimos anos, aí, nas últimas décadas, como grande investidor no país, através de gastos públicos, que inclusive, o Peterson, é o sonho do Ciro Gomes para o Brasil, né? O Ciro Gomes, ele acha que o Brasil só vai melhorar se o governo tomar essa atitude de governo japonês, ser de fato o grande investidor no país. Tem mais ponto aí, pessoal? Segura aí, Peterson, pode fazer isso. Você estava falando em questão que não é que você é contra ou a favor do sistema, né? Sim. Esse sistema japonês. Eu, por exemplo, como eu já tive experiência, então eu tenho assim, eu posso falar que se no Brasil fosse assim, para mim seria melhor, em questão de visão como funcionário mesmo de uma grande empresa que fui, entendeu? Sim. Se, por exemplo, naquela ocasião a empresa não tivesse, eu não digo assim que ela demitiu, mas mesmo se ela conseguisse ter essa estrutura para poder ali segurar os funcionários, porque ela perdeu muito funcionário bom, assim, funcionário de mercado mesmo, como de engenheiro, pessoal da automação, até mesmo chão de fábrica, nível operacional, entendeu? Nessa questão, nesse quesito, eu acho que seria, se pudesse copiar, eu acho que é o ideal para mim. Mais para mim é o ideal. O governo está em vias de copiar, hein? Os governos mundo afora, né, estão adotando aí a japonização das suas respectivas economias. Então, em breve a gente já tem o Japão é referência. O governo brasileiro, por exemplo, subsidiando aí empresas.
oferecendo aí o pacote de ajuda, que foi até mais rápido do que no Japão, por exemplo, né? Você vê os R$ 600, já pingou na conta de muita gente, a segunda parcela já pingou também, e vai haver aí uma esticada aí para mais parcelas, né? Quarta e quinta parcela aí de ajuda, não de R$ 600, talvez um valor mais baixo. Ô, Petros, então aqui fechamos o terceiro ponto. Aí vamos lá. Até, voltando ao terceiro ponto, a situação financeira das companhias japonesas, das grandes, das listadas em bolsa, que acaba sendo as maiores contratantes no Japão. Né? Então, a gente tem que concordar que as empresas listadas em bolsa, ou elas são as maiores contratantes, ou encabeçam, né, uma boa parte do sistema produtivo do país, que inclui também, né, as cadeias de produção, então de contratação também. Então, o Japão, a situação é uma situação boa para momentos de crise, as empresas aguentam tranco, mas numa análise um pouco mais apurada, do ponto de vista de você observar se a empresa está trabalhando para crescer, se ela faz investimento, e para fazer investimento ela não pode, muitas vezes, manter um caixa muito gordo, como muitas empresas japonesas mantêm. Né? Então, na hora de analisar uma empresa, você tem que também trabalhar com pesos e contrapesos aí. Então, é um outro fator que eu chamo a atenção para quem tem interesse em investir no Japão, para também se ligar um pouco nessa relação aí da adequação de caixas das empresas japonesas e tal. Mas, num primeiro momento de pandemia, situação, o bicho pegando o mundo afora, você tem mais caixa, você tem ouro. Né? Quem tem caixa é rei. Né? Então, é um ponto que se coloca. Quando a gente olha até o gráfico das falências no Japão, falência de empresas, né, não de pessoas físicas, de empresa, ela está nos menores níveis, aí os últimos 4 anos, né, nos menores níveis, mesmo aqui na época mais forte, que na comparação com outros países também, esses níveis aqui não chegam nem perto dos outros países, né, em termos de falência, muito baixo. O outro ponto que colabora bastante aqui no Japão é que você tem uma rede integrada, né, a Hello Work, agência de emprego, todo mundo conhece, ou se não conhece na prática, conhece na teoria. Né? Eu acredito que muita gente, a maior parte das pessoas já conhece na prática, uma rede integrada. Oi. Inclusive, aproveitar aí, é muito pouco utilizado pelos brasileiros, né, que estão aqui no Japão, e deveria ser mais você acha que o brasileiro... Você já foi tantoshi em empreiteira, você acha que o brasileiro ele é muito dependente da empreiteira, quando ele deveria ser mais dependente, digamos assim, dependente não é uma boa palavra, mas ele deveria buscar mais a agência pública aí, a Hello Work? Sim, porque, por exemplo, na Hello Work, além dela trabalhar com assistência, né? Sim. Ela oferece vários cursos de graça, né? E esses cursos não são só na época de, por exemplo, de crise. Subsidiados também, né? Muitas vezes, né? Por exemplo, existem cursos aí na área da qualidade, tudo bem, que aí o idioma é o japonês, aí não tem como, mas mesmo assim existem cursos na área de qualidade, cursos para... Ô, Peterson, só um parênteses aí, o pessoal que está nos acompanhando, olha só, o Peterson, ele é tradutor de nível corporativo. Esse rapaz que vocês estão vendo aí com esse cabelinho pretinho aí, que eu não entendo porque que é preto até hoje, sendo que ele é mais velho do que eu, ele é tradutor, os caras saem lá do Brasil de empresa, pode falar, né, Peterson? Os caras saem lá do ambiente corporativo, entram em contato com ele, e ele vai para Osaka, vai para Tóquio, encontrar com esses caras para poder fazer tradução de nível aí, nível mais, né, do alto padrão aí do mundo corporativo. É isso mesmo, né? Inclusive teve um fazendeiro aí que eu atendi. Fazendeiro importação de... Isso, ele veio comprar uma máquina. Ele queria comprar uma máquina de fazer caqui seco, né? Sim. Aí ele queria implementar aí no Brasil, aí ele veio, aí nos contratou. E o Peterson traduz catálogo, como que é? Catálogo do fertilizante, o catálogo de exportação de Wagyu também, Wagyu. Houve um pedido aí de uma japonesa. O nível de tradução dele é esse aí, pessoal, beleza? Então... E agora eu estou terminando aí meu curso técnico em qualidade também, né? Aproveitando que eu estou no país da qualidade, então sempre aprimorando conhecimentos aí. Principalmente na área financeira também, né, Marcelo? Isso é importante. Importantíssimo. Isso aí. Peço, continuando aqui na nossa pré-eleição. Então, nós temos o Hello Work. Você falou que seria mais interessante o brasileiro, né? Que de repente quer estar mais a par do mercado de trabalho e está buscando aí. Então, eu coloco como assim o quarto fator, não numa ordem assim, digamos, de importância, mas entre os 6 fatores que contribuem para que o Japão tenha uma baixa taxa de desemprego.
na comparação com outros países, essa rede integrada, né, subordinada ao Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, e que também acaba, por ser uma rede integrada, né, nacional, ela acaba entregando bons, digamos, bons dados, né? A coleta de dados é muito precisa, a meu ver, né? Pela forma como ela tem essa integração aí. E também vamos considerar que o Japão também não é um país enorme também para dificultar esses processos aí. Então, seria aí o nosso quarto ponto. Agora, nós temos agora o quinto ponto, Peterson, que agora é onde o bicho pega, porque aqui é onde a gente começa a compreender o porquê que, entre os estrangeiros, os brasileiros, por exemplo, a taxa de desemprego é alta, mas mesmo ela sendo alta, ela não vai interferir no conjunto da taxa de desemprego do país, né? Aqui eu chamo a atenção como um dos fatores também que faz com que a taxa de desemprego no Japão seja baixa, são as relações de trabalho. Né? Aí nós temos aqui mais de 50% da força de trabalho japonesa, ou nacional, né? Porque tem os estrangeiros no meio, 58% são funcionários efetivos, são seishains, que não podem, assim, digamos, não são mandados embora a qualquer momento. Né? Tem um forte vínculo empregatício, eu sempre falo que é quase no nível, né, de funcionalismo público brasileiro, embora eu acho que o funcionalismo público brasileiro é mais forte ainda do vínculo empregatício, é muito mais forte, né? Mas, para ter uma noção de percepção aqui, que acaba sendo até o sonho japonês, né? O sonho, né, dos estudantes, das famílias, querer que o filho arrume aí um bom emprego, uma boa companhia e tal. E nós temos 42% da força de trabalho temporária, ou não efetiva. Né? E aí acaba que a forma como ela é feita aqui, até no Japão você tem a flexibilidade de contratar a pessoa por 2 horas, por 3 horas, por 4, 5, 6, o tanto de hora que você quiser, coisa que lá no Brasil até pouco tempo era muito difícil. Você também tem uma flexibilidade, porque o contratante ele não precisa de contratar aquela pessoa com um vínculo de carga horária X por mês. Pode contratar menos, se for o caso. Né? Então, aqui você acaba tendo, nesses 42%, essa flexibilidade. De um momento de incerteza, eu posso até contratar, mas se eu precisar de demitir, eu posso demitir. Coisa que no Brasil, por exemplo, como a gente já citou antes, o cara fica muito reticente a ter de contratar no momento de incerteza, porque vai que ele precisa mandar embora. O ônus é tão caro para a contratação e tão caro para descontratar, podendo até cair em vias aí de justiça, processo jurídico, que o cara não contrata e acaba que agrava ainda mais a situação de desemprego. Né? Então, nós temos aqui. Agora, o grande problema, é assim, que a maior parte dessa força de trabalho temporária, a parte dela, que 10%, que seria equivalente a freelance, alubaia, e 20% part-time, pato, né? Elas são áreas que atendem mais o quê? O mercado interno, comércio, serviços. Mercado interno pode ser estimulado pelos os programas expansionistas aí de política fiscal, aumento de gasto público, e pode ser estimulado as políticas monetárias, né? Banco do Japão injetando dinheiro no sistema financeiro a fim de turbinar linhas de crédito, né? Incentivo ao consumo. Já 12% dessa população são os trabalhadores por empreiteira. Olha só, não é tão grande esse número na comparação com os demais. Apenas 12% são os trabalhadores por empreiteira, contrato direto e outros tipos de contratação, tipo o aposentado que se aposentou como efetivo numa empresa, mas ele retorna a trabalhar como um contratado da empresa ali, com vínculo aí como temporário. Essa parte aqui, que acaba sendo a grande válvula de escape dos contratantes, né, em momentos como esse. Né? Geralmente, é onde os brasileiros estão mais situados, nessa relação de trabalho aqui temporário, dentro desses 12%, ou seja, de mais de 8 milhões de trabalhadores. Né? Então, nós temos mais ou menos 100 mil brasileiros, porque a população brasileira no Japão é de 200 mil, porém, metade aí, acredito eu, ou um pouco menos da metade, é a força de trabalho brasileira no Japão. Então, vamos colocar aí que sejam 100 mil. 100 mil dentro de 8 milhões, um pouco mais de 8 milhões, não é grande número, né? Então, esses 12% aqui, que acaba sendo a grande válvula de escape em momentos mais conturbados. Por conta da pandemia, a gente teve alguns cortes aí, como a gente leu na matéria que saiu recente, no mercado interno, ligado ao setor de hotel, a transporte, né? Transporte de turismo e tal. Mas
historicamente, onde o bicho mais pega aqui é nesses 12%, porque está mais alocada essa força de trabalho nos setores de exportação, que encabeça automobilístico, eletrônico, por exemplo, né? E que são justamente, aí que está o X da questão, prestem atenção e vocês estão nos acompanhando, que é o setor mais sensível à crise. E é um setor também, Peterson, pessoal, que o governo menos pode estimular, ok? É o setor, não sei se você já parou para pensar sobre isso, o setor de exportação é o setor que o governo menos pode estimular com políticas econômicas. Ele pode estimular setor de construção civil, você trabalhava no setor de construção, vai continuar trabalhando agora no setor de construção, né? Fala um pouco aí do setor, que você está mudando de setor aí. Eu estou trabalhando agora no momento. Aí eu vou voltar falando por que é delicada essa questão dos setores de exportação. Por que o governo não pode, não tem como ele solucionar o problema do setor de exportação? Pois não, pode prosseguir, por favor. Não, pois onde eu trabalho agora, a gente trabalha com a parte de construção também, né? Só que é mais acabamento, no caso do telhado, escadas, a parte de acabamento, né? Não deixa de ser o setor de construção. Porém, aonde eu estou agora estou mudando de empresa, né? Fui convidado aí para ser Chain de uma construtora. Sim. E aí eu agora vai na parte mesmo de construção civil mesmo, né? Sim. Inclusive até mesmo em questão de preparação, questão de, eu acredito que eu tive no Brasil aí há 3 anos atrás, cheguei agora tem 3 anos. Eu vejo que no Brasil o mercado é bem competitivo, né? Sim. Embora haja escassez, né? Não tem essa igual no Japão que tem vagas de empregos, né? Semelhantes, sei lá, mas as pessoas se qualificam, né? Elas buscam sempre cursos, aprimoramentos, e aqui, relativo à mão de obra da comunidade... Você fala entre os brasileiros. Entre os brasileiros, né? Eu acredito que não somente o Nihongo, o japonês, porque o japonês, eu acredito que ele não precisa nem falar, isso aí já tem que a gente mesmo, por si mesmo, já aprender, porque hoje só não aprende idioma, só não aprende quem não quer, porque tem YouTube, tem tudo aí. Na época que a gente chegou aí há 20 e poucos anos atrás, não tinha nada disso. Só tinha um dicionário verde, né? Então a gente tem que tinha um se dicionário preparar. verde, né? O dicionário verde, o dicionário Qual que é o vermelho, nome? Naomi Hirata, né? Naomi Hirata. Naomi Então, Hirata. hoje em dia essa galera não sabe nem o que é isso, né? Tem tudo aí. Mas enfim, eu acho que os brasileiros que estão aqui, nós não devemos pensar somente em serviço de chão de fábrica, digamos assim, né? Eu acredito assim, sempre buscar aprimoramentos. Se já está o nível, chegou no Nihongo tranquilo, vai buscar outro idioma. Por aí eu mesmo estudo mandarim, né? Além do inglês, estudo mandarim e estou buscando outros conhecimentos em outras áreas, por exemplo, a área da qualidade, né? Aproveitando que eu já estou no Japão, então eu quero abrir o meu leque para o Japão e para o Brasil, porque eu não sei o dia da manhã, né? Inclusive, então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade de estar no Japão, Sim. aprender sobre finanças, principalmente, gente, na parte de finanças é muito importante, porque é uma ferramenta que você pode usar em qualquer lugar do mundo, né? E eu estou aprendendo ainda, né, com o professor. Fico até assim, posso falar, né, Marcelo? Você é meu professor, né? Entendeu? Estou aprendendo com o professor, porque é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. E você tem que juntar todo esse conhecimento e colocar em prática, né? Agora, o pessoal que vem só com o intuito de ganhar dinheiro e acaba não aprimorando conhecimento, eu acho que fica para trás. Aí você fica atrasado no seu país de origem e também, às vezes, fica atrasado aqui no Japão, porque não consegue acompanhar nem um lado nem o outro, porque a gente sabe que assim, é honrado o trabalho de fábrica, nada contra. Chão de fábrica é honrado, mas a questão é que... É o degrau, né? Um degrau, o pontapé Isso. inicial, até para você começar Só a que um dia juntar vai um ficar para dinheiro. trás. Quando chegar a era né, a era que os robôs vão substituir em alguns serviços, né? Vão substituir a mão de obra
E aí como é que vai fazer se você não tiver preparação? É igual como em 1800, quando aconteceu a Revolução Industrial, né? As pessoas tiveram que se adaptar. E Sim. a adaptação não tem outra, né? Nós estamos É na estudar. quarta, nós estamos na quarta Nós revolução já estamos na industrial. quarta, né? É, Mas em 1800, quando aonde até iniciou... a minha esposa estava comentando sobre isso ontem também, que ela acha que o Japão perde muito nisso, né? Porque até então, nas revoluções industriais, era focado muito assim na técnica, né? E na quarta exige mais. O que foi? Exige competências humanas. Atualmente exige mais competências humanas, coisa que a gente acaba vendo que falta muitas vezes no próprio japonês, até pela a condição deles aí. Sim, sim. Mas... eu vou esticando aqui, só para a gente concluir essa parte. Então, olha só, 12% da força de trabalho no Japão são os trabalhadores de empreiteira, contrato direto e outros. Esses trabalhadores, eles atendem mais os setores de exportação, que são sensíveis à crise, e não dá para ser tão estimulado pelo governo. Por que não? Porque, olha, o governo tem três políticas, todo governo tem três políticas econômicas principais. A fiscal, que tem a ver com a arrecadação de impostos e arrecadação de impostos, tem a ver com a arrecadação de impostos e aumento ou redução de gastos, aumento ou redução de arrecadação e aumento ou redução de gastos, né? Política fiscal. A outra política, a política monetária, que tem a ver com o tanto de dinheiro que há, né, de injeção de dinheiro na economia, o tanto de dinheiro monetário, né, circulando na economia, né? Então, o governo reduz taxas de juros. Como que ele faz isso? Injetando mais oferta de dinheiro na economia. Como que o governo aumenta a taxa de juros? Enxugando a oferta de dinheiro na economia. Então, o governo controla a inflação ou deflação, ou tenta controlar, através de política monetária. Essas duas políticas afetam, primeiramente, o mercado interno. Ora, aquecendo o mercado interno, né? Aqui as cadeias de produção, para atender o mercado interno. Acontece que tem uma outra política econômica, das três grandes, é a política cambial. Né? No âmbito das exportações, como que um governo consegue aquecer a exportação de um país, do próprio país? Desvalorizando a sua própria moeda. Né? Então, o governo desvaloriza. Então, por exemplo, com o dólar, você compra algum produto aqui de Hakuen. Se eu desvalorizar e jogar aqui o dólar para Nihakuen, o cara lá de fora, com o dólar, ele consegue comprar 2 produtos, correto? Então, a lógica é muito bonita. O Abe, ele fez uma desvalorização do iene, o pessoal vai pegar aqui essa explicação, quando ele entrou em 2012. Aí o Abe desvalorizou a moeda. Não, ele jogou a moeda de volta, houve uma desvalorização do iene, obviamente, mas o que ele fez não foi mesmo aquela desvalorização mesmo. Ele simplesmente fez com que o iene retornasse aos patamares pré-2008, né? A fim de certo modo, beneficiar aí o setor de exportação. Só que nos patamares atuais, eu acredito que fica muito difícil do governo ele fazer essa política cambial, flexibilizando o câmbio ou trabalhando de uma forma, não flexibilizando, mas trabalhando de uma forma a depreciar a própria moeda japonesa, a fim de que ela fique depreciada e os produtos japoneses ficam mais atrativos. Por que é complicado? Porque a China faz, porque senão a Coreia do Sul faz, né? Porque senão outros países aqui que produzem os tigres asiáticos, ainda são tigres asiáticos, fazem. Senão outros países como os Estados Unidos vai suscitar problemas com os Estados Unidos, né? Lembrando que a bolha que teve aqui foi por injeção de dinheiro na economia, por política monetária expansionista demais, a bolha que teve há 30 anos atrás, ela iniciou o processo. Antes, o que aconteceu? O Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos há 40 anos atrás, 40, 30 anos atrás, até 88 ele foi presidente, ele chamou para conversa Japão, Alemanha Ocidental, chamou Inglaterra, chamou a França, na época o grupo do G5 com os Estados Unidos, falou, apreciem a moeda de vocês, porque depreciada do jeito que está, não está dando certo. Aí foi aonde o governo japonês identificou que aquilo ia causar um impacto nas exportações. Aí, para compensar, o que ele fez? Política fiscal e monetária expansionista. Dinheiro aqui no mercado interno. Aí fez a bolha inchar e depois estourou. Teve um problema que tem consequências até hoje no comportamento das famílias, tem consequência até hoje no comportamento das empresas, na gestão do seu caixa, na gestão dos seus balanços.
ok? Então é bom compreender isso. Então, é uma política que o governo não dá. O AB não pode chegar agora, ó, o iene, agora vamos trabalhar para desvalorizar o iene, para jogar ele para 150, para jogar o dólar 150, 200, para incentivar as exportações. Porque senão ele chama sobre si uma guerra comercial acambial descomunal, porque a China tem bala na agulha para depreciar ainda mais a moeda. Outros países, Coreia do Sul não vai deixar barato. Nenhum país vai deixar barato, entendeu? Então é uma linha muito difícil. Então, o governo não pode estimular as exportações. O mercado de exportação no Japão ele tem que ser estimulado assim, o governo dando subsídio para as empresas que produzem aqui. Agora, ele não tem como controlar a demanda externa, a demanda fora. E nós estamos num choque de demanda atual por conta da pandemia. Né? E ele também não tem como entrar numa guerra gratuita aí, não é gratuita, obviamente, mas ia ser uma guerra muito difícil para o Japão, uma guerra cambial, por exemplo, né? Se ele adotasse aí a linha de depreciar o câmbio para tentar estimular. Então, dito isso, o que acontece? Esse setor acaba sendo uma válvula de escape e um setor muito sensível. Um setor que acaba que a política econômica não tem condições de trabalhar, como acontece no setor imobiliário, por exemplo. O Peterson está trabalhando na empresa do setor imobiliário, está indo ainda para o setor de construção, mercado interno. Né? Eu trabalhei, Peterson, durante as duas crises aqui, 2008 e 2011, a crise terremoto também foi uma crise, eu trabalhei também, você lembra, no setor ligado ao mercado interno de construção. Passou suave. Né? Por quê? Deu a crise, o que o governo faz? Turbina, joga dinheiro na economia, joga dinheiro, reduz taxas de juros aí de habitacional. Então, tentando fazer aí o pessoal construir casa. Quem vai construir casa? Um funcionário efetivo, que não vai ser mandado embora. Ele começa a olhar com bons olhos para a construção, vai construir casa. Então, mantém a demanda desses setores internos. Por que mantém? Porque o governo consegue agir de forma mais efetiva com as suas políticas fiscal e monetária nesse campo. Política externa, não. É por isso que eu sempre chamo a atenção o pessoal que fica brasileiro. Você não quer empreender, não quer desenvolver nada no Japão, beleza, mas fica ligado, vai ficar exposto a setor muito sensível, o setor de exportação é esse. Não tem como o governo fica com a mãozinha amarrada aqui. Eu acredito que os elaboradores de política ficam doidos para querer depreciar o iene, para tentar dar aquela estimulada, né? Mas fica com a mão amarrada por conta dessas razões que eu mesmo expliquei. Você trabalhou numa empresa aqui de setor de exportação que era muito sensível também a essa questão de flexibilização monetária, né, do minério, flexibilização monetária não, de câmbio, né? Era muito sensível à questão de câmbio. Aí. Fala um pouco aí dessa sua experiência aí. Inclusive, quando eu entrei na empresa, a cotação da pelota de ferro estava quase $200 a tonelada. Né? Isso aí veio de 4 anos até a época que eu saí, veio aí abaixando até chegar a $100. Né? Sim. E lá na empresa, quem mandava na empresa, assim, percentual lá muito grande era a China. A China é a grande formadora do preço do minério, né? A Vale já foi formadora do preço do minério. Sim. A Vale como empresa, né? Hoje em dia, os chineses que formam o preço do minério. Eles compravam muito para poder boicotar o preço. Compravam muito e falavam que o pátio deles estava cheio para poder abaixar o preço. Eu fui no museu da Vale lá em Belo Horizonte. Eu te mandei, né? Esteira lá com as pelotas de minério lá. Sim. Mandei a foto. Então... Sim, pode concluir aí. Inclusive, você falou sobre essa depreciação, né, que o governo japonês não faria isso, mas um dos não faz por conta desses motivos aí claros, né? Porque se o Trump, sem o governo depreciar verdadeiramente, porque como eu disse, em 2012, quando o Abe entrou, o iene estava ali abaixo dos 80 antes. Aí, no que falou que ele ia entrar, e ele já vinha propondo, uma das suas políticas era a depreciação do iene, que o iene estava muito apreciado. Dólar baixo aqui é iene forte. Dólar alto aqui é iene fraco. Chegou a pegar 80 ienes na época? 76, baixo de 80. Aí, o que acontece? O Abe entrou, começou papapá. Só que essa depreciação foi aquela depreciação assim, vamos jogar de volta para a média histórica. A média acima de Hakuen, 106, 107, que era a média aí dos últimos 20 anos naquele momento. Né? Esses tempos atrás, aqui, um ano atrás, mais ou menos, o Trump achou ruim. Tipo assim, ele já chamou a atenção.
o Japão está depreciando a moeda, né? Olha, entendeu? Então, os países ficam aí monitorando. Aí protestam contra os países que estão depreciando a moeda junto às câmaras de comércio, né? A associação, a Organização de Comércio Mundial, esse tipo de coisa aí. Então, é um tipo de política que o governo do Japão não dá para adotar. E acaba que, pronto, o setor de exportação ele não pode ser. E a gente tem que observar também que nos últimos 30 anos, com a ascensão da China aí no mercado mundial, hoje você estava lendo a notícia que a China está lançando aí uma picape para concorrer de pau a pau com a Hilux e com as maiores fabricantes de picape no mundo, que é a GM e a Ford. Eu estava até lendo a reportagem em voz alta, falando, essa aí é bonita mesmo, e é chinesa, hein? A minha mulher já me chamou a atenção. O que você está olhando aí? Que chinesa é essa? Eu falei, não, a picape aqui que eu tô vendo aqui. Mas, então, no cenário, no campo da exportação, sobretudo no mercado automobilístico, você tem aí uma entrada, você teve aí nos últimos 30 anos, por exemplo, ou até mais recente, nos últimos 10, 15 anos, uma entrada muito forte aí dos próprios chineses na produção de automóvel, dos sul-coreanos também na produção de automóvel. Você sabe, no Brasil, você estava lá até pouco tempo, os automóveis coreanos estão também ganhando bastante mercado lá, tanto designer, economia, preço também, preço, entendeu? tecnologia então, também. Então, o mercado de exportação do Japão está muito assim, fica muito. Então, quem trabalha ligado ao mercado de exportação fica mais sensível a isso. Ainda que o percentual desses tipos de funcionários aqui sejam baixos, 12%, né? Mas imagina, se o desemprego come solto aqui nesses 12%, ó, que eu fiz até uma continha aqui, ó, 25% dos 12%, né? 0,12 aqui em decimais. Se 25% aqui, não é percentual de Dilma, não, tá? Porque a Dilma é 30% dos 20%, não. É aqui, se dentro dos 12%, né, 25% ficar desempregado, e as outras forças de trabalho, né, o restante dos temporários, pato, arubaito, e os efetivos ficar nesses percentuais, 6% e 1%, a taxa do Japão fica em 5,38%. Né? Se os brasileiros, eu fiz até uma outra continha aqui brincando, se os brasileiros que representam 0,14% da força de trabalho no Japão, se 50% ficar desempregado e o restante manter nessas configurações, a taxa de desemprego no Japão ainda continua baixa, na comparação com outros países, né? De 3,58%. Se 75% dos brasileiros ficarem desempregados, né? E os brasileiros são 0,14% da força de trabalho no Japão, e o restante mantiver essas configurações, apenas brincando aqui, simulando com os números, 5,01% da população japonesa, a taxa de desemprego no Japão vai ser de 5,01%, relativamente também baixa na comparação. Então, a grande válvula de escape acaba que é esses 42% como um todo, né? Os funcionários de empreiteira na indústria, os arubaitos, os part-time, né, o pato, né? Mas, dentre essa força toda, os 12%, por quê? Porque os 12% eles estão mais alocados aonde? Em setores de exportação. Autopeça, montadoras, empresas que fazem parte da cadeia produtiva do setor de autopeça, de eletrônicos e das empresas que fazem parte da cadeia de produção dos eletrônicos e tal. Então, esses 12% ele é a válvula de escape, e se a maior parte está alocada nos setores, nas indústrias de exportação, como eu disse, indústria de exportação não dá para ser estimulada com tanta força, porque depende muito de uma política uma política cambial de forma a depreciar o iene, coisa que o governo japonês, na minha concepção, na minha ideia, ele não vai fazer, porque senão ele vai chamar uma guerra violenta com China, com Coreia do Sul. Outros países vão depreciar suas moedas também, então vão pro pau agora, vamos depreciar, vai ser tipo assim, a chamada guerra cambial, que é muito complicada. Né? A China faz isso, né, Marcelo? Oi? A China já faz isso, é por isso que a China faz. A China tem um modelo aí meio descompromissado com o resto do mundo. E como, o Peterson, ela corresponde a uma boa parte do PIB mundial, ela é praticamente a maior parceira de muitos países. Do Japão é a maior parceira, do Brasil é a maior parceira, do próprio Estados Unidos é a maior parceira. Então, a situação dela aí na mesa de negociação mundo afora é bem diferente.
bem diferente. Aqui, ó, só para a gente compreender, a população ativa no Japão em tempo integral, os chamados seishains, funcionários efetivos, ele vem, há uma redução aqui nesse número também, né? Em 94 era o seu ápice, veio caindo, caindo, né? Vem caindo. E a população de trabalhadores não efetivos, isso aqui só está olhando tempo integral, ela vem aumentando ano a ano, né? Vem aumentando aqui. Um outro ponto também, só para a gente finalizar aqui essa parte dos fatores que fazem com que a taxa de desemprego no Japão seja baixa, é esse aqui, ó, uma readequação salarial que está havendo no Japão, clara, nítida, ou, se você quiser chamar aí de redução salarial também. Né? Note aqui que aqui os picos maiores aqui, nessa última linha de cima, são os bônus semestrais de final do ano. E aqui esse segundo pico, segundo pico mais alto aqui, essa escama parece um esqueleto de dinossauro, né? Esses picos aqui secundários aqui são os bônus de meio do ano. E aqui embaixo a base salarial aí dos demais meses, né? Aqui quer dizer, é salário mensal mais bônus, salário mensal mais bônus, e aqui os salários nos meses que não tem bônus. Note que na década de 90 chegou no ápice aqui os bônus de final do ano, os bônus de meio do ano, e os salários médios também eram no seu ápice. O que aconteceu? Vem havendo uma redução. Essa redução faz parte do modelo de capitalismo adotado pelo Japão, que inclusive inclui a aceitação passiva da força de trabalho pela redução, manutenção ou redução de salários, a fim de fazer a sua parte na defesa aí de empregos. Não, vamos fazer o nosso gaman também, que é algo típico da população japonesa. Algo que aí, nesse ponto, a gente não tem no Brasil. Você vê que no Brasil agora, o governo pediu para haver aí uma congelamento no aumento do salário dos funcionários públicos. E o que aconteceu? Os caras foram contra, não querem, né? Ao corporativismo de funcionalismo público. Já que no Japão, no setor privado, por exemplo, a gente vê, eu já cansei de ouvir de japoneses, os caras, não vai ter bônus, a gente fez aí um acordo, não vai ter bônus durante 3 anos. A empresa que você trabalhou, eu conheço muito bem lá, conheci os caras lá que era da alta cúpula lá, que a gente trocava ideia e eles sempre falavam, era recorrente essa prática de dar uma segurada em bônus, dar uma reduzida aí para poder manter aí as contas da empresa em dia. Beleza? Beleza. O pessoal está aqui com a gente aqui, ó. Deixa eu só dar uma lida nos comentários aqui. O cara lá da tua região aqui, ó. William Malaguti. Soube de um caso em Minocamo que a pessoa está morando dentro do carro, desempregado, despejado. É complicado, né? Difícil, né, cara? Ô, Marcelo, não, depois que você terminar aí, quero fazer um comentário sobre Pode falar. Não, que você olhou um gráfico aí que de 94, a questão de redução de funcionários efetivos, né? Que até então era Isso aqui. Isso aí, até então não existia, era praticamente falar que um Seishain foi mandado embora, não existia essa conversa aí, você não escutava. O que acontece? Isso daí eu acompanhei de perto também numa empresa que eu trabalhei, a última que eu trabalhei, por exemplo. A empresa anualmente estava chamando os funcionários efetivos para uma reunião individualizada, onde eles iam fazendo aquele acordo, uma conversa e tal, e era como se fosse um plano de demissão voluntária, né? Então aí eles iam, sei lá, indenizar e tal, e a empresa pouco a pouco, né, assim, demorou alguns anos, onde ela trocou todo o seu efetivo operacional, né, todo o chão de fábrica, por o QOI. A empresa tinha, sei lá, uns 7 setores, e apenas um setor ficou nas mãos de Seishain, apenas um. Você imagina o trabalho... E esse setor que funcionava, era o setor que funcionava com menos funcionários. O restante dos setores que precisavam de mais, de 10, de 15, de 20 funcionários, ficou todo na mão de UQOI, que é também aí, né, contratação, há um período de contratação, sei lá, 3 anos, ou contrato anual com a empresa que faz a empreitada das linhas de produção, e essa empresa vai fazer a contratação de funcionários que vão ser temporários também.
Então, Pois é, você imagina só o trabalho que deu o presidente da Nissan, o Carlos, na época, né? Porque ele que foi o revolucionário, né? de mandar Foi embora. um dos problemas, ele falou em uma reportagem, ele disse que um dos problemas que ele encontrou foi questão ao sistema de gerenciamento do Japão ser diferente, igual você citou aí dos demais. Ele teve muito problema porque ele precisava de demitir. Ele precisava e foi isso que salvou a Nissan. A priori, foi isso que salvou a Nissan. Essa demissão que ele teve que fazer na empresa. Aí ele ergueu a empresa de novo. Para Mas enxugar, né? foi um quebra-tabu. Exato. Ele veio com aquela mentalidade, e qual a mentalidade que ele veio, pautada na experiência dele na França, né? Foi essa mentalidade que a gente já tinha discutido aqui. Né? Ele veio com um modelo, um cara, ele é um gestor, né? um CEO profissional, um cara que tem aquela ideia formado na década de 80, né? Onde houve aí no meio do CEO aí, mundo afora, um movimento aí de criação de valor. A gente tem até um estudo sobre isso, eu e o Edson apresentamos isso no nosso treinamento sobre análise de demonstrações financeiras, a gente comenta sobre isso. Mas aí o Carlos Ghosn, ele veio com essa lógica aqui, ó. A lógica dele foi essa aqui, defender interesse dos acionistas, as transações não vai ter nada de entrar no corporativismo nacional, não, vai ser, eu vou tratar com um banco aqui, vou tratar com o governo acolá, né? vai tentar fazer as coisas individualizadas, né? as tratativas, e vai defender a maximização do lucro e resultados e margens, retornos, o máximo que puder. Essa é a lógica do gestor no nível dele, veio com essa mentalidade. Quando que o sistema corporativo no Japão, a lógica que voga é dessa daqui, da economia mercado coordenado ou cooperativa, aonde a empresa, junto com o conjunto de funcionários, vão tentar chegar num acordo, vão tentar segurar a onda, vão tentar cada um fazer o seu gamã, aonde os bancos não vão, diferente dos bancos no Brasil, bancos em outros lugares do mundo, onde no momento de crise os bancos ficam mais reticentes em emprestar dinheiro e chegam às vezes até segurar a onda ou aumentar muito as suas taxas de juros. No Japão, não. Os bancos eles trabalham praticamente como os contínuos provedores de recursos para as cadeias produtivas, e também tem a participação aí do próprio Banco do Japão injetando dinheiro aí em níveis aí descomunal nos últimos 10 anos, por exemplo, né? Tem tudo isso aí. Aí o Carlos Ghosn ele veio com essa mentalidade. Eu acho ainda que, embora eu defenda o estilo japonês aí de economia, sim, ainda acho o americano mais competitivo. Não é tão parado. Muito mais competitivo, ainda mais porque até de origem, cara, até de origem. O americano, você pegar os Estados Unidos foi a única nação no mundo que foi criado por uma companhia privada, né? Uma companhia privada que loteou os Estados Unidos, que dava ali 5 acres, eu acho que era 5 acres de terra, e a pessoa fazia uma permuta, quem saía lá do Reino Unido ia para lá, arrendava lá a terra e eles faziam um sistema de permuta. E faz parte da ideia dele, o individualismo também, a forma como eles foram colonizados, né? Então, isso aí já... Tem até um documentário muito bom que chama América. É só colocar no YouTube, América, a saga dos Estados Unidos, do History, do canal aí. São 12 episódios, é muito boa a série. Uma série que eu acho que é uma das séries que eu mais gostei de assistir aí do History, foi essa aí. Uma série, aquela série que eles têm lá eles fazem o filminho lá, aí sobre a colonização americana? Desde a colonização americana, a Revolução, a corrida para o Oeste, guerra civil, tudo, até os dias atuais. Eles tiveram assim, né, do Ronald Reagan. Tiveram a colonização mais de povoamento mesmo. Foi igual. Não, mas aí você compreende assim, essa ideia do por que o empreendedorismo nos Estados Unidos é tão forte. Por que até fazendo uma diferenciação aqui para a nossa audiência que está nos escutando aqui. No Brasil, foi feita uma pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas nas universidades brasileiras. Chegou lá e perguntou qual que é o sonho. A maior parte queria ser funcionário público. O cara faz a faculdade, mas de olho em prestar um concurso público. Né? Aqui no Japão, acredito, não sei hoje, né, mas eu acredito que dentro aí do comportamento aí nacional, o maior desejo do formado na universidade
seja arrumar um bom serviço numa grande empresa, um grande caixá, né? Numa empresa de ponta, arrumar um emprego e pronto, ficar ali o resto da vida, embora eu já tenha lido aí alguma coisa que tem mudado aí esse comportamento. Mas, até então, é o que faz parte. Nos Estados Unidos, você tem, não é à toa que você tem a maior parte aí dos grandes empreendimentos em tecnologia, por exemplo, vem de lá. Os caras estão na faculdade, às vezes que nem terminam a faculdade, você vê os grandes nomes aí da indústria de tecnologia, os caras estudavam na faculdade, mal terminou, já estava desenvolvendo um projeto, um empreendedorismo, algo individual, né? Ficando bilionário antes da hora, assim, muito novo. Então, isso faz parte da característica do país. Né? Aí essa série ajuda você a compreender bastante, ajuda assim, né, quem assistir a compreender bastante esse lance aí das raízes, né? O que moldou aí esse comportamento americano. Aí fala também sobre o sonho americano, que não é algo lá de trás, é algo meio do século passado, pós-guerra, quando as coisas ficaram mais... entrou na zona do comodismo, aí precisou de ser plantada essa ideia de sonho americano. Então, ela acabou dando uma segurada na forma como os americanos eram até então. Mas é legal a série, assiste a série aí que vocês vão pegar beleza aí. Olha só. Deixa eu só ler aqui, ô Peterson. Ok. O Jarleno Júnior falou aqui que vai falar isso na live. Ô, Jarleno, depois você me manda uma mensagem aí, eu vou ver aí o seu perfil para ver qual que é a tua live. Beleza? O Caio Minoro, quanto mais liberdade a empresa tem em demitir um funcionário, mais fácil será a contratação futura. É a melhor medida contra turbulências e mais rápido se recupera de uma crise. A questão tem relação direta com a cultura da população, isto é, o quanto que o povo tem de consciência econômica, quanto está disposto a aguentar e o quanto a maioria estaria preparado frente às adversidades, tanto em crise como na vida geral. O Caio me fez lembrar de uma coisa aqui também, que no pós-crise, as empresas que mais recuperam rapidamente são as americanas. Né? No pós-crise, são as americanas, aí, até por conta desse conceito aí mesmo. Aí. Pois não? Fala alguma coisa? Falei não. Não falou? Olha só, Elília, desculpe se eu não estou pronunciando adequadamente seu nome, Elília Sasaki. Quando comecei a ver que muitas empresas começaram a dar e assumir, fui correndo fazer entrevista no Combine, pois na época da crise de 2008, posto de gasolina, mercados, Combine foram setores que não deram cubi. Eu lembro até o cara da tua região aí, Minocamo, acho que é o posto Minocamo, se não me engano, o nome dele é Carlos. Tá lá até hoje. Ele tem até uma história relacionada à crise de 2008. Aí ele acabou ficando até hoje, né? Trabalha no posto lá, encabeça lá alguns serviços aí, pioneiro na região aí, como o cara que foi para posto de gasolina. Se não me falha a memória, foi por conta da crise de 2008. A crise de 2008 aí que fez com que ele fosse aí para esse segmento aí da economia. Mercado interno, como a gente falou, né? Épocas de recessão, ela dá um baque em tudo. Mas o mercado interno ainda, você tem essas possibilidades das medidas de política fiscal e monetária do governo, ela fazer com que o dinheiro flua do segmento para a economia interna, para aquilo que é mercado interno. Já no mercado externo, dependeria mais de uma política de desvalorização do câmbio. Para quê? Para deixar os produtos japoneses mais competitivos mundo afora, mais barato, né? No poder de compra dos compradores mundo afora. Só que você tem um problema. O primeiro problema é o choque de demanda. Você tem países em recessão que os caras não vão sair comprando à torta direita agora. E o outro problema ligado a essa questão de eu desvalorizo a minha moeda, o cara lá não vai deixar, o outro país não vai deixar barato. Aí vai ser um problema sério aí para o Japão. Ô, Peterson, vamos encaminhando aí. O que você achou da live? Foi bom o papo? Foi bom o assunto? Muito bom. Agora é o papo do momento. Né? A gente tem que saber onde é que a gente está. O que está acontecendo. Exato. Eu coloco assim porque, de fato, o Japão tem uma taxa, historicamente, a gente não sabe o dia de amanhã, mas historicamente é uma taxa de desemprego muito baixa. Embora para a população brasileira, em outros carnavais aí que a gente já viu, alta. Mas a explicação é essa. O brasileiro
é uma pequena parte da força de trabalho, na sua maior parte inserida numa menor parte das partes que compõem a força de trabalho, que por mais que seja altíssima a demissão entre essa pequenina parte, dentro de uma parte pequena também da força de trabalho, não vai causar um impacto no dado como todo do país, né, na taxa de desemprego do país. Né? Então, a não ser que outros setores aí comece a ter, a recessão seja muito forte mesmo. Mas a gente está vendo aí medidas e as contramedidas aí do governo agindo aí para evitar isso. A gente viu até as falas aí do ministro da Economia e Política Fiscal, né, o Yasutoshi Nishimura. A Elília, desculpa, eu não sei se pronuncia com re ou com o H mudo, né? Elília Sasaki, estou amando. Brasileiros que puder deveria tentar entrar nesses setores, pois onde trabalho precisa de muitas pessoas e não tem limite de idade. Exato. Você tem aí muitas possibilidades, né? Mas é igual o Peterson chama atenção, né? A língua também faz a diferença na hora, né? Preparação. Por exemplo, onde eu vou entrar nessa próxima empresa mesmo de construção civil, o pessoal já me pediu que em outubro vai ter bastante trabalho. Já me pediu gente para me contratar pessoas. E aí eu vou ter que lá, talvez setembro, mais ou menos, já começar já a fazer cadastro. Peterson Matsuoka é o nome do garoto aí, hein? Vocês podem se você já está soltando aí a galera que está precisando aí. No momento não há, né? No momento não há, mas pode enviar os currículos para o Peterson aí, que o Peterson encaminha. E a palavra do Peterson é igual um cheque em branco, né? Não, é igual um cheque assinado. Você coloca. A palavra tem que valer, né? Isso. Mas é isso aí, para mim foi boa a live, muito interessante o assunto, né? Porque a gente precisa saber o que está acontecendo com o país que a gente está e... Exatamente, para não ficar no escuro. De preparar, né? Se preparar. E para também, Peterson, as notícias aparecem aí, mas as pessoas veem a notícia até bem, né, colocada ali conforme o que é divulgado, mas você às vezes precisa de ter uma visão um pouco mais panorâmica para você até situar aquela notícia, que é verdadeira, né, que é passada, você situar dentro da correto e começar a compreender, né, o porquê que é mais complicado aquecer setor de exportação. Então, igual a gente já debateu aqui, explicou, né? Então, o pessoal que entrou agora aí, depois assistam a live, vocês vão compreender aqui a nossa visão também aí, em relação à situação do momento e à economia japonesa. Beleza? O Caio apareceu aqui. Outro problema que vejo em desvalorizar o iene para estimular a exportação é que o custo de vida aqui iria aumentar a inflação. Até em termos de inflação é justamente o que as autoridades monetárias querem, né? Mas, de fato, ia ocasionar isso também. Você ia ter um aumento aí, preço de combustível, né? Você ia ter um aumento generalizado em muitos insumos que dependem aí do mercado interno, né? O Japão é um dependente também do mercado interno, então você fica numa situação muito delicada. O governo estimular a exportação via depreciação, ele também encarece produtos que os japoneses, nós, todo mundo aqui, né? A gente costuma falar que os japoneses, né? Nós que vivemos aqui precisamos. Perfeito. Aí, aparecem as figuras aqui. O que a gente faz com as figuras que vêm com umas brincadeirinhas na live? Primeiro ponto que a gente faz, olha só, para o João Pedro Rangel. Mandou aqui uma... Primeira coisa que a gente faz, poxa, aqui não tem como banir o cara. A gente bane aqui, ó. A gente bane o cara e vem aqui e exclui o comentário, porque é comentário impróprio, comentário pegadinha. A live aqui é coisa séria, entendeu? Tem aquela frase de Jesus, né? Não dei aos porcos, não dei pérolas aos porcos. Eu detesto dar pérola aos porcos, né? Aquilo que a gente estuda e tal. Então, aí eu vou banir, sempre assim, banir e excluir. Então, já bani e já excluí o cidadão. Então, já... Não perder tempo, a gente não deve funciona perder tempo. Aqui a gente é democrático, mas até o limite da democracia. A liberdade de expressão tem um limite, né?
Não quer aprender que é só aqui. Agora, eu tô ligado, eu não vou ler comentário aqui que é pegadinha. Aqui é macaco velho, cara. Eu bato o olho aqui, eu já vejo que é pegadinha, que é duplo sentido e tal. Então, os caras podem colocar aí comentário aqui que eu não vou ler, nunca vou ler um comentário aqui que vou ficar com um cara aí de trouxa depois. Mas, beleza? Não, mas eu não ligo, não. Eu até acho divertido, porque é legal. Me dá essa sensação de poder. Eu bani e excluí o comentário. Excluí o comentário. Eu não fico assim, irritado em relação a essas coisas, não. Mas beleza? Ô, Peterson, muito obrigado aí pela participação aí. Beleza? Agradeço. Compartilhando aí as suas experiências. Pessoal que está aqui com a gente que até o final aqui. Espero que tenha gostado aí das nossas explicações, né? Se você ainda não tinha conhecimento sobre isso, espero que tenha aberto um pouco mais aí seu campo de visão em relação à economia. Quem quiser contratar o Peterson, e quem quiser contratar o Peterson aí para coisas... fala para ele. Fala aí, Peterson. Vende seu peixe aí. Quem quiser te necessitar de fazer um acordo comercial aí de alto nível, pode te chamar também. Não, ultimamente, graças a Deus, tenho bastante trabalho, né? Mas o que eu estou atendendo aqui na região, por exemplo, às vezes o pessoal quer que leve para a polícia, às vezes acontece algum problema, multa, alguma coisa, hospital. Outro dia eu atendi uma briga entre brasileiros, entendeu? Sempre a gente está aí tentando ajudar, né? Sim. Então, se precisar, só falar com o Marcelo aí ou deixar um comentário. Eu não tenho. Não, depois você entra aqui e deixa um comentário, tipo, boa noite, pessoal, muito obrigado. Aí o pessoal já vai ter teu nome aí, ele vai te mandar aí o pedido aí de emprego da tua firma aí. Da empresa, né? Não, mas ainda não tem nada. Mais do mês de outubro mesmo, mais o mês de outubro, se antes começar, aí pode mandar assim nos comentários aí que a gente faz uma ficha assim, ok? Sim. Mas beleza. Tem que saber no mínimo, pelo menos um pouco de japonês, porque onde a gente trabalha não tem brasileiro, só tem eu. Não, beleza. Mas aí, pessoal, fica atento aí, quem tiver interesse aí, então mantenha o Peterson na sua lista de contatos aí, beleza? O Jarlene está colocando aqui, muito boa live, alto nível de economia, obrigado. A Elília também está dando boa noite aqui, a Sheila O'Hara também. O pessoal aqui está deixando aqui os seus comentários finais aqui. Aqui, o Caio já está dando aqui. O Caio é um cara que tem uma percepção também econômica, ó. Tá aí um mercado que pode aumentar em tempos de turbulência. Suiaco de delegacia. A gente deve estar rindo aqui, mas assim, tirando, para de rir, por favor. Tirando, mas é verdade, olha só. Pelo menos é o que está sendo noticiado, o aumento de violência doméstica, por exemplo, né? É delicada a situação, mas é difícil a contar. É o que acontece, né? A situação econômica começa a apertar. É igual a gente falou, você teve um problema ali de um policial covardemente agindo daquela forma como um cidadão ali negro, afro-americano, como queiram, não é? Levando o cara à fatalidade, a óbito. Aí você pega uma situação, né? A galera fica irritada, indigna. Eu assisti também e fiquei indignado com a postura do cara ajoelhado sobre o pescoço, indigna, né? É humilhante. A gente fica indignado. Mas aí você pega, essa indignação ela vem com a população passando um momento de desemprego, né? Aquilo ganha proporções maiores. É a mesma coisa. Você já tem, às vezes, algumas faíscas numa relação aí entre as pessoas, entre vizinhos e tal. Mas se a situação econômica aperta, essa tensão ela tende a se agravar ainda mais. Né? Quando você está com dinheiro no bolso e tal, né? Não deveria ser assim. As pessoas deveriam preservar o autocontrole, né? Em todos os momentos. Mas a gente sabe que não é bem assim. Né? Então vai ter um momento ali, o cara já está de saco, já está já saturado ali com incertezas, falta de dinheiro e tal. Então pode acontecer isso aí que o Caio já está até identificando uma tendência de mercado aí. Então, é só me ligar que a gente resolve. Polícia de Mirocampo já me conhece já. O Peterson já é conhecido lá.
Beleza. Ô, pessoal, muito boa noite para vocês aí. Peterson, muito obrigado aí. Segura aqui na linha que a gente conversa mais um pouco. Beleza? Um forte abraço para todos vocês aí. Muito obrigado pela presença. Uma boa noite aí. Fiquem com Deus. Abraço.